de Rosemary na cidade grande, mas dela sempre recebia a ajuda mensal para as despesas mais pesadas, enquanto que Clodoaldo não tinha muito tempo para se ocupar com os problemas da mãe. Ela e o filho mantinham um relacionamento telefônico esporádico, ainda que não muito caloroso, principalmente depois que o rapaz começara a namorar jovem que provinha de família aquinhoada, tradicional e importante na cidade. Parece que Clodoaldo não desejava dar a conhecer a própria mãe, mulher pobre e inculta, aqueles que lhe mereciam a atenção especial, particularmente a namorada a quem desejava conduzir ao altar assim que conseguisse melhorar suas condições financeiras. Nenhum dos dois filhos de Leonor sabia que a mãe havia se empenhado junto a Oliveira para conseguir-lhes uma colocação digna, nem que o político conhecido era o pai indiferente que os abandonara ainda em tenra idade. Ambos cresceram sem saberem quem era o genitor porque Leonor se envergonhava da própria situação e não desejava que os filhos tivessem a menor ideia sobre o homem que fora corresponsável pela concepção de ambos. Sobretudo, Leonor temia que as duas crianças acabassem se interessando pela posição bem mais confortável do pai e a deixassem no abandono, preferindo transferir-se para uma vida mais faustosa. Ela sabia que, mesmo que tivesse passado por momentos de dificuldade, o ser humano é muito vulnerável às tentações do conforto, do status, da facilidade, relegando ao esquecimento todos os sacrifícios, os momentos duros, e do próprio orgulho se, com isso, puder conquistar alguma significativa vantagem financeira. Como Leonor nada possuía para oferecer além da simples casinha alugada e do trabalho honesto, mas humilde com o qual conseguira manter a família sem a ajuda do companheiro indiferente, resolveu ocultar a verdade porque não queria correr o risco de perder a companhia dos filhos. Com isso, Clodoaldo se dedicara ao trabalho desde cedo, envergonhando-se da situação humilhante de quase pobreza e guardando no coração a mágoa de não conhecer o próprio pai. Para evitar maiores problemas, Leonor inventara um nome fictício para o pai e afirmara para os dois filhos que ele havia partido para uma terra distante, aventurando-se na companhia de outra mulher e os deixara sozinhos, sem nunca mais aparecer nem mandar notícias. Desejava marcar o sentimento dos dois com a nódoa do abandono paterno para que em seus corações nunca houvesse espaço para o nascimento de qualquer laço de afetividade entre eles e o genitor. No entanto, Clodoaldo se ressentia da ausência do pai, desejando sempre conhecer detalhes de sua vida, como era ele, se havia alguma fotografia, para que lado poderia ter ido, perguntas que irritavam profundamente Leonor e eram respondidas com a rispidez típica de quem quer encurtar o assunto. Rosemary, ao contrário, não se interessava pelo antigo companheiro de Leonor. Entendendo a dor do coração feminino relegado à solidão na presença de duas crianças e, praticamente, entregue ao abandono material, a filha sempre se esforçara para ajudar a mãe, tudo fazendo para corresponder-lhe às expectativas, cuidando do irmão nas horas de ausência da responsável pelo lar, arrumando a pequena casa, esquentando a comida, velando para que as coisas pudessem caminhar como seria melhor para todos e, no fundo, guardando a admiração pelo esforço dela e o desejo de, um dia, retirá-la da condição de pobreza. A filha sonhava em retribuir à mãezinha, algo do muito que dela recebera em forma de sacrifícios silenciosos, renúncias doloridas, lágrimas contidas e sonhos não realizados. No fundo, Rosemary sabia que o coração de Leonor era profundamente sulcado pelas mágoas afetivas, pelas dores do abandono e, diferentemente de Clodoaldo, não se interessava em obter notícias do pai, nem desejava conhecê-lo, o que a levava a repreender o irmão para que parasse de ser tão inoportuno com tais referências ou pedidos de informação. O coração de Leonor mantinha profundos laços de afinidade com Clodoaldo porque o menino representava a figura paterna em todos os detalhes, na semelhança física que se desdobrava aos seus olhos argutos de mulher apaixonada, ainda que cheia de rancores. Estar perto de Clodoaldo era como ter Oliveira ao seu lado novamente. No entanto, apesar de sentir tal afinidade, sabia que o rapaz não se interessava tanto por ela quanto pelo destino do desconhecido genitor,
conduta esta que feriu o orgulho de mulher devotada e mãe heróica. Com Rosemary, Leonor não sentia profunda ligação, uma vez que, como mulher, a filha não despertava na mãe as mesmas emoções que a semelhança de Clodoaldo fazia rememorar. Apesar de ter sempre muito carinho por ambos, não era difícil perceber que era ao filho que Leonor oferecia mais o seu carinho espontâneo. Com a filha, havia um certo clima de concorrência que não existia em relação ao menino. Rosemary sentia estas coisas, mas seguia calada, sempre tentando tudo fazer para auxiliar a mãezinha sacrificada e, com isso, conquistar a sua confiança. E agora que a dor física começava a rondar a casa materna, ela estaria presente, ainda mais depois que, inexplicavelmente, há poucos dias, havia sido demitida do emprego, sem qualquer explicação. Acontece que, sem saber que Oliveira era seu pai e que fora o responsável por sua colocação em trabalho junto a pessoas que lhe deviam favores, não imaginara que sua demissão estava conectada à morte do político influente como efeito direto. Morto o credor, morta a dívida. Assim, o responsável direto pela manutenção do compromisso de trabalho se vira liberado daquele gasto, optando pela demissão imediata sem levar em consideração a capacidade da jovem e as suas necessidades naquele mundo caro e tão disputado como costuma ser toda capital ou cidade importante. Demitida, Rosemary não sabia como conduzir-se e, aflita, também procurava não sobrecarregar a mãezinha com tais preocupações. Certamente conseguiria outro emprego a tempo para não deixar de cooperar com a manutenção das despesas de Leonor, compromisso que se impusera a si mesma com a religiosidade devotada da filha responsável e grata. Quando o telefonema da mãe a encontrou, estava, pois, desempregada, vivendo com os recursos que conseguira economizar ao longo do trabalho, mas, agora, livre para dar assistência emocional ao coração abatido dela. De igual sorte, a doença da mãe chegara em hora muito difícil, sobretudo para quem acabara de perder a colocação profissional que a permitia custear os compromissos mais emergentes. E chegara em momento tão delicado que, apesar de estar carente, esperando consolo diante da demissão inexplicada, Rosemary preferiu ocultá-la, para que o estado emocional de Leonor não acabasse ainda mais prejudicado pela aflição causada decorrente da notícia do seu desemprego em momento tão crucial. Para todos os efeitos, segundo pensava Rosemary, diria que estava em férias, com tempo disponível para ajudar a mãe até que arrumasse uma maneira de contar-lhe a verdade. Necessitava dar um rumo em sua vida, já que sua manutenção na cidade grande exigiria o gasto dos recursos que economizara, valores estes que fariam falta no caso de se confirmar a enfermidade da genitora. Anteviu, então, a necessidade de, em breve, devolver o apartamento em que residia, suspendendo o curso de inglês que fazia à noite para melhor qualificar-se nas funções de secretária que sonhava exercer de forma plena, um dia. Todas estas decisões, contudo, deveria deixar para mais adiante, procurando, primeiramente, atender às necessidades de Leonor e ver como as solucionaria posteriormente. Clodoaldo foi informado de sua volta para casa, sem que Rosemary lhe comentasse o insucesso profissional, mantendo a notícia das férias. Muito atarefado no escritório de projetos e obras, onde trabalhava para conseguir terminar a faculdade de engenharia que cursava no último semestre, o jovem desculpou-se com a irmã por não poder acompanhá-la, pedindo para que Leonor o esperasse em breve, na visita que faria assim que as provas finais o permitissem. Acostumada às poucas atenções do filho, Leonor não estranharia essa desculpa reconhecendo, como toda boa mãe reconhece, que o filho precisava mesmo estudar para terminar o curso. Rosemary, no entanto, acompanhando o afastamento do irmão havia algum tempo, não lhe repreendeu a conduta de forma direta, mas não deixou de ressaltar quão positiva seria a sua visita para servir de apoio à mãe, em hora tão delicada. Assim, 2 dias depois do telefonema, Leonor recebia Rosemary em sua casinha, na qual as camas dos filhos continuavam a ocupar o quarto extra que havia ali,
lembrança dos tempos em que ambos estavam sob a sua vista e cuidados mais diretos. O abraço da primogênita em hora tão frágil de sua vida correspondeu a uma injeção de ânimo, que somente quem passa por tais dificuldades sabe avaliar com exatidão. Rosemary encontrou Leonor algo abatida, depois de mais de uma semana naquele calvário de medo e incerteza, esperando pela consulta do médico. A conversa entre as duas fez-se mais aberta e direta do que pelo telefone, contando Leonor todos os detalhes da descoberta, da leitura do folheto, da lembrança de Jurandira em seus estados cancerígenos avançados. Rosemary escutava com atenção e procurava apoiar a mãe necessitada de esperanças, falando-lhe coisas positivas, dizendo que aquilo não haveria de ser nada, que muitas mulheres passavam por situações como aquela, com suspeita de enfermidades que não se confirmavam depois dos exames, terminando o problema com alguma cirurgia simples ou, até mesmo, com simples punção no local. As palavras da filha eram alimento para sua alma, para sua alegria, vencendo as horas densas que teria pela frente até o dia da consulta. Rosemary passou a realizar os pequenos serviços da casa, ampliando os cuidados para com Leonor até mesmo a confecção do almoço, sob os protestos da mãe. "Escute aqui, filha, eu não estou inválida, não", dizia ela, meio contrariada. "Claro que não, mãe. Mas é que eu fiquei tanto tempo longe de casa, que gostaria de me sentir de volta ao velho lar, onde sempre me dedicava ao trabalho de fazer comida quando a senhora estava fora, lembra?" Como esquecer estas coisas, Rosie, como a mãe a chamava na intimidade. "Então sente-se aí e vá cortando a batata enquanto a gente conversa." E assim as horas iam passando. Sem se aperceberem do que ocorria fora de suas vidas, não se deram conta de que Conceição, a vizinha bisbilhoteira, continuava com sua tarefa de fiscalização do que não lhe competia. Ora, primeiro, a velhota não sai mais de casa. Agora, a filha, que há muito não aparecia, chega para ver a mãe. Aí tem coisa, jacaré. E enquanto falava sozinha, escrevia em seu caderno de informações secretas, levantando as diversas suspeitas possíveis. A filha poderia estar grávida, a mãe poderia estar doente, as duas coisas, a menina poderia ter brigado com o marido ou amante e voltado para casa, tudo eram hipóteses negativas que brotavam de sua cabeça cheia de vazio, ocupada por preocupações inúteis e mesquinhas, alimentando com isso as forças negativas que já a estavam consumindo. Mas não é que a menina se transformou numa mulher linda, anotava em seu caderninho. Com aquele corpão, tenho certeza de que deve estar muito bem de vida lá na cidade grande, cheia de homens ricos, louquinhos por uma aventura e uma perversão. Ela não tinha limites, e suas observações bem retratavam o teor de seus maiores problemas, ou seja, a afetividade e a sexualidade frustradas, apesar de possuir inteligência e cultura para pensar de outra maneira. Sua vida, pois, era um sorvedouro de más vibrações, sua casa era um ambiente pernicioso onde, como um campo aberto ao ataque das entidades nocivas, as forças escuras e pestilentas afinizadas com ela fizeram morada, convidadas pela dona da casa a compartilharem suas fraquezas e vícios. Como já se disse anteriormente, Conceição era explorada em todos os momentos por tais influências. Sua mente, divorciada dos princípios elevados que a defenderiam de tais ataques, aceitava todo tipo de sugestão inferior, tendo sempre muito espaço para as coisas feias, para a malícia, para as imagens dissolutas e provocantes com que ela poluía o seu mundo mental. Não imaginava que, em decorrência da criação desse tipo de ambiente, sua moradia se transformava em um prostíbulo, frequentado por todo padrão de entidades promíscuas, ali encontrando a atmosfera propícia para a realização de suas orgias invisíveis aos olhos humanos, mas tão reais a qualquer um dos espíritos nelas envolvidos. Conceição fornecia as forças vitais para a sustentação dessas festividades espirituais. Isso quando, igualmente, não tomava parte ativa nas bacanais dos espíritos nas horas de seu repouso carnal ou nos momentos em que,
excitada por imagens pornográficas que assistia em seu vídeo, por revistas indecentes que colecionava às escondidas trazidas pelo amante que a visitava, ambos se entregavam às aventuras da sexualidade animalizada. No entanto, mesmo quando o amante se ausentasse por mais tempo, ela se submetia a tais sessões de erotismo desgastante quase que diariamente, sempre com a desculpa de que precisava manter acesa a chama para quando o amante viesse a fim de não decepcioná-lo, além de procurar devolver-lhe em prazer os valores financeiros que o homem gastava para atender suas exigências e caprichos. Por tudo isso, a acompanhá-la estavam os espíritos que com ela se afinizavam, transformando-a em um fantoche ou joguete de tais sensações, ainda muito próprias de entidades inferiorizadas. Como não pensava em outra coisa a não ser nas perversidades que vivenciava, na imaginação fértil para as tentações, nos sonhos de deleite que cultivava sozinha ou acompanhada, na inércia das mãos no trabalho digno, da ausência de leituras positivas e enobrecedoras dos ideais, Conceição fixara todas as suas preocupações nos prazeres da área genital, motivando com isso a concentração de forças deletérias em tal região, imantada por espíritos maliciosos que ali também encontravam satisfação para seus prazeres desenfreados, determinando, com isso, a eclosão de processo tumoral na cavidade uterina pela repetição incessante de experiências pouco elevadas e pela fixação mental inferior que produzia para servir como seu próprio alimento. Como seus pensamentos giravam em torno dessas ideias dominantes, piorados pelas condutas delituosas envolvendo a sexualidade, além do fato de ocupar-se em tempo integral das mesmas suposições maliciosas sobre a vida alheia, os tecidos orgânicos sobre os quais eram desferidas as descargas descontroladas da emoção passaram a assimilar o desajuste da alma de tal maneira que, em sintonia com as entidades que se valiam desse centro de energias para o abastecimento de suas forças, o câncer uterino desabrochou, insidioso. Essa rotina de vida desajustada, diga-se de passagem, não era fruto apenas da influência da televisão, nem fora aprendida na escola ou na família. Conceição era um espírito compromissado na questão afetiva e sexual que, trazendo tais problemas para a nova existência, estava tendo a oportunidade de se corrigir através do serviço ao semelhante, no amparo a crianças alijadas do coração materno, dos pequenos que procurassem a segurança da professora distinta que a educa em bases sólidas para o futuro. Quaisquer atividades que Conceição desenvolvesse na área do atendimento às carências humanas seria a bandeira de nobreza que ergueria para o futuro, em consonância com suas necessidades de corrigenda e recuperação moral. Entretanto, o tempo passara e sua vida se transformara em um venenoso curso de inutilidades para si e maldades para os outros. E os cadernos se multiplicavam em suas gavetas, todos rigorosamente identificados pelas datas, numerados e encapados, com o arquivo de tudo o que se passara na vizinhança nos últimos anos, sob o seu ponto de vista e interpretação. Vendo que o interior da cavidade uterina começava a alterar-se, as entidades luxuriosas e malévolas tudo fizeram para adiar a descoberta de tais males, tendo trazido até a sua casinha espíritos de ex-médicos que, na Terra, quando encarnados, deslustraram a medicina através da prática de abortos clandestinos, para que eles avaliassem o estado da mulher que lhes servia de pasto para os prazeres proibidos. Não exigiam que ele a curasse, mas que o indigno representante do saber médico fizesse alguma coisa para adiar a descoberta da doença a fim de que continuasse a fazer parte das festividades e bacanais ali promovidas às suas custas. Trazendo eflúvios anestesiantes entre seus apetrechos médicos, aplicava-os sobre o tumor, neutralizando as reações do organismo que fizessem Conceição sentir incômodos que a alarmassem e, por isso, fossem prejudiciais aos interesses da turba viciada. Além disso, elementos magnéticos semelhantes aos usados pelas feiticeiras no covil onde Oliveira estava sendo domesticado também eram usados para conferir à água pura os qualificativos excitantes e afrodisíacos parecidos com aquele absinto que se usava nas regiões inferiores. Isso alimentaria o desejo de Conceição por mais aventuras,
mantendo alucinada sua mente e afastando-a das preocupações consigo mesma. Esse mecanismo já vinha sendo implementado há algum tempo por tais entidades. Conceição, assim, era a responsável direta por tudo o que estava lhe acontecendo, ficando privada, por sua escolha, da proteção espiritual amiga que, depois de tudo ter feito para conscientizá-la dos princípios mais nobres, como valores imperecíveis que a acompanhariam por onde fosse, acabou por entregá-la a si mesma. As entidades indignas que se aglomeravam em sua casa nada mais eram do que os seus comensais, seus convidados, seus sócios, seus cupinchas, todos eles dependentes da aceitação e do acolhimento que Conceição lhes oferecia. Agora, juntos há alguns anos, todos funcionavam como uma equipe harmonizada, cada qual fazendo seu papel e desfrutando de suas regalias junto à fonte dos prazeres. Nenhum deles, entretanto, estaria ao seu lado quando o desenvolvimento da enfermidade a reduzisse a um amontoado de células em desajuste, quando, então, não haveria mais desejo sexual ativo, quando os cabelos enfraquecessem e caíssem, quando o amante a abandonasse definitivamente, quando ninguém se importasse com sua vida. Seria apenas o trapo velho e apodrecido à espera do caminhão de lixo que o transportaria para a última morada. Mas enquanto isso não acontecia, todos se amontoavam sobre seus ombros, sobre seu corpo voluptuoso, sobre seus pensamentos inferiores e suas observações bisbilhoteiras, ajudando-a com a inspiração de variadas torpezas e dos pensamentos maldosos sobre a vida dos outros. Conceição nunca imaginaria o que estava esperando por ela, tanto na vida física quanto na vida espiritual, quando Deus a requisitasse para a avaliação das próprias contas. O tempo, entretanto, deveria dar o seu veredicto para cada um dos envolvidos na questão. Por isso, leitores queridos, não importando qual tipo de enfermidade ou problema que cada um dos vivos na carne ou vivos na alma possuam, o bisturi de Cronos vai abrir os tecidos apodrecidos pelo câncer da mentira, da falsidade, da calúnia, extraindo seus tumores para expô-los à luz da verdade a fim de que sequem para sempre e liberem a alma que escravizam. Nenhum dos homens tem a opção de fugir deles. Todos, no entanto, têm a escolha de serem médicos de si mesmos. 14. O bem amparando o mal. A reunião trevosa ocorrida nas Furnas terminara em clima de exaltação do vício e em excitação geral com a convocação do maioral para a cruzada a favor de seus planos nefastos, ironicamente batizados de ventre livre, referindo-se à lei que garantiria legitimidade aos atos de irresponsabilidade sexual e suas consequências na maternidade. Além do mais, criara no íntimo de todos a expectativa referente ao desfrute ilimitado dos prazeres e gozos tão comuns em períodos carnavalescos, quando os encarnados invigilantes se dispensam de maiores cuidados e se permitem os maiores desatinos, como se houvesse uma licença coletiva para a devassidão, considerada, então, natural e aceitável. Explorando o imaginário popular permeado de fraquezas de caráter em função da pouca evolução da maioria dos encarnados, as entidades igualmente inferiorizadas se alvoroçavam toda vez que sentiam a aproximação de época destinada a tais excessos. Invocavam seus direitos de diversão e, acolhidos pelas tendências humanas, vinham à superfície terrena milhões de espíritos que habitavam as regiões inferiores, como se, nesse período, fossem convidados pelos homens a participarem de seus excessos, ironicamente denominados de diversão. Álcool, drogas, sexo, desregramentos, excessos, violência, escuridão noturna, fantasias exageradas, sonhos de grandeza e de poder, num desfile de frustrações e ansiedades muito característicos da alma recalcada, liberada pelas convenções sociais para extravasar tais recalques na forma de devaneios e ilusões de grandeza mentirosa. Essas diversas facetas, reunidas em um mesmo período de tempo, correspondiam e correspondem ao momento mais importante requisitado por tais entidades como um direito de uso e abuso junto aos homens e mulheres da terra, que se desculpam com a justificativa de que é uma só vez ao longo de todo o ano.
Os comentários efusivos e descontrolados dos escravos e demais espíritos ligados ao antro perverso se somavam ao afrouxamento da severa vigilância dos guardas e fiscais sobre todos, porque os próprios sentinelas também estavam contagiados pela ideia de deixarem aquele refúgio na direção da realização de seus excessos como trabalhador das minas subterrâneas que deseja voltar à luz do sol. Eulália seguia com a turba pelos corredores estreitos, pedregosos e escuros, voltando ao ambiente no qual esperava pela oportunidade de se encontrar com Oliveira. Os comentários não eram diferentes nas diversas rodinhas. Em época nenhuma se poderia encontrar, naquele ambiente tão penoso, uma atmosfera que se assemelhasse à felicidade dos humanos da superfície, isto se pudesse denominar de felicidade o desejo de praticar o mal com liberdade. Era quase uma euforia juvenil. Ao chegar ao seu posto, Eulália observou que as atenções de todos estavam divididas entre os comentários exaltados e os planos dos infelizes que estagiavam naquelas furnas. Nem mesmo os responsáveis estavam atentos às rotinas de vigília. Vendo que dificilmente teria outra chance, Eulália discretamente dirigiu-se para a caverna ocupada por Oliveira, temporariamente desguarnecida. Não havia nenhum espírito velando a entrada e, assim, poderia entrar ali por alguns momentos. Penetrou rapidamente porque sabia que não teria muito tempo para permanecer naquele local sem levantar suspeitas. O interior da cela era deprimente. A ação das feiticeiras e os efeitos degradantes do absinto reduziram Oliveira a um fantasma de sinistro aspecto, como alguém que definha diante de cruel doença, mas que, apesar disso, continua vivo indefinidamente. Não habituado às disciplinas do pensamento elevado e cultivador dos prazeres inferiores com os quais viciou as forças de sua alma, afrouxando o controle sobre as próprias decisões, entregou-se por gosto às orgias de sempre, imaginando que aquilo corresponderia a um prêmio por boa conduta, como costumava acontecer na face do mundo. Eulália precisou controlar-se para que a compaixão não a denunciasse. Aproximou-se do filho de outrora, tomou-o nos braços e constatou que, por mais que tentasse falar com ele, não seria entendida nem conseguiria facilitar sua recuperação. Limitou-se a atuar magneticamente em seus centros cerebrais, afastando uma substância pestilente e muito tóxica que era produzida pela bebida ingerida e que tinha a finalidade de tirar-lhe a consciência e favorecer a hipnose através da narcose amolecedora das fibras da vontade. Ao mesmo tempo, Eulália repetia aos seus ouvidos espirituais as palavras doces que só o coração maternal sabe dizer, apesar dos desatinos do filho infeliz. Ela sabia que, mesmo naquele estado de semi-inconsciência, tais cantigas amorosas penetrariam em seu espírito, fazendo despertar em seu eu mais profundo, lembranças ou saudades de coisas boas, facilitando a implantação de um campo favorável em seus pensamentos ao mesmo tempo em que poderia ajudá-lo a reagir contra a ação das feiticeiras. Elas regressariam ao local para a nova sessão de controle mental através do exercício do prazer excessivo, a mesma técnica que utilizam na Terra para dominar pessoas, para influir e controlar o sentimento e as atitudes de homens e mulheres que se deixam conduzir através dos despenhadeiros da inconsequência, da droga, do vício e do prazer desmedido. No entanto, graças ao trabalho de Eulália, as entidades vampirizadoras se surpreenderiam ao constatar que sua vítima não assimilara as primeiras doses do nocivo elixir e, dessa forma, deveriam recomeçar o trabalho. Isso daria a Oliveira mais tempo para se defender ou, pelo menos, tornar mais difícil seu arrastamento ao despenhadeiro da insanidade completa, quando seria reduzido a mero joguete das mesmas forças com que sintonizara em sua carreira de político rasteiro, homem devasso e cidadão indigno. Rápidos minutos transcorreram e Eulália sabia da necessidade de sair dali rapidamente enquanto a euforia das novidades continuasse dominando as atenções de todos. Recompôs Oliveira, que se achava despido inteiramente, colocando-o em lugar mais confortável e estudou o local ao redor vasculhando as rochas para o caso de necessitar esconder-se em caso de algum imprevisto, ao mesmo tempo em que, valendo-se de alguma das diversas reentrâncias pedregosas ali existentes,
ocultou os detritos retirados da mente de Oliveira, algo parecido com um lodo pastoso e fétido. Não poderia carregar isso consigo ao sair. Preparou-se, pois, para voltar às rotinas de trabalho. Observou o ambiente externo e, cuidadosamente, deixou a câmara, não tendo sido percebida por nenhum dos circundantes que, conforme ela calculara, ainda comentavam as boas notícias recebidas na grande reunião. Saiu e procurou um lugar mais afastado do burburinho intenso onde se recuperaria do desgaste energético que sofrera com o atendimento efetivado junto ao filho querido. Naquele ambiente tão desarmonioso e desguarnecido de qualquer bom pensamento, as forças de próprio espírito tinham que lhe bastar para os serviços fraternos que precisasse realizar, não podendo buscar a usina divina através das invocações ou preces a fim de não se expor, o que redundaria no fim de sua tarefa naquelas paragens. O desgaste de energias era ainda mais brutal ao se levar em consideração a tensão nervosa, a preocupação com a descoberta, a necessidade de controle mental vigoroso para não agir conforme as naturais inclinações da bondade e da comiseração. Eulália necessitava descansar algum tempo e, para fazer isso, relembrou do pequeno desvão no qual havia recebido as primeiras instruções de escrava com quem trocara algumas palavras sobre as rotinas daquele sítio. Entre as diversas cavernas ali existentes, cada uma usada por um tipo de atividade degradante, por fim conseguiu conduzir-se ao ponto mencionado, onde se recolheria da vista mais direta dos fiscais e guardas e, por algum tempo, através dos mecanismos da concentração do pensamento, da respiração e do repouso, economizaria energias para se reabastecer. Acomodou-se e, na escuridão reinante, entregou-se a rápido sono, maneira pela qual sabia que as energias mais celeremente se reconstituiriam. Não sabia dizer quanto tempo estava assim quando foi despertada desse breve transe por um toque suave em seu ombro. Dedos longos e ossudos traziam-na à realidade e a voz doce e incomum naquelas paragens chegou aos seus ouvidos. Filha, tome este líquido. É um suco de ervas que brotam aqui nestes lugares de dor e ignorância, mas que servem para tonificar os trabalhadores do bem que aqui estagiam nos sacrifícios pessoais, em nome do amor indestrutível. Aquelas palavras tão inusitadas para o ambiente caíram-lhe nos ouvidos como um orvalho no rigor do deserto. Sem conseguir entender o que se passava, Eulália sacudiu a cabeça como quem deseja acordar totalmente para melhor atinar sobre o que estava acontecendo à sua volta. Não se espante, minha filha. Bem se vê que deve ser a primeira vez que você mergulha sozinha nestas paragens, falou o ancião escondido sob as vestes rotas e sujas de vil escravo. Sim. Jamais imaginei que existissem bons demônios. A própria palavra demônio, filha, quer dizer gênio inspirador, que pode ser tanto do bem quanto do mal, conforme os antigos gregos bem a entendiam. No entanto, sabe você que não estamos no meio dos diabos das antigas tradições judaicas ou cristãs. É verdade, meu bom amigo. Falou Eulália mais controlada. Sua palavra generosa é o melhor presente que recebo neste local de angústia e aflição. Sentindo o momento favorável, Eulália queria mais informações. Mas quem é o Senhor? E que coisa é esta que acabei de ingerir e que permitiu que me refizesse mais rápido? Ora, eu sou um igual a você. Esta bebida é derivada de humilde erva aqui existente, a qual denominamos mensageira celeste. Naturalmente que este é o nome que nós, trabalhadores do bem nas furnas do mal, usamos para nosso entendimento, já que os demais espíritos não lhe conhecem nem valorizam as propriedades. Por acaso, você imaginaria que o Criador estaria despreocupado do que sucede nestes ambientes infelizes? Para sustentar seus enviados, as inteligências superiores colocaram aqui mesmo o alimento indispensável para abastecer os perseverantes soldados do amor que, momentaneamente, precisam privar-se das forças do amor para bem servirem aos objetivos do amor. Surpresa, Eulália não sabia o que dizer. Seus olhos encheram-se de lágrimas, diante da bondade superior que,
conhecendo as necessidades dos espíritos que ali mergulhavam para amparar seus semelhantes transviados, facilitara a obra com a localização de fonte de forças para o retempero indispensável e recomposição dos desgastes brutais das próprias energias. Meu nome é Aristeu e aqui me encontro com o mesmo objetivo que o seu, acredito. Eu me chamo Eulália e, pelo que suponho, você também veio amparar um ente querido. Sim. Eulália, tenho vários entes queridos aqui localizados, aos quais procuro ajudar conforme me seja possível. Já me encontro neste serviço há mais de 2 anos, ainda que aqui embaixo, a gente não tenha como contar os dias e as noites. E como você sabe quanto tempo faz? Indagou Eulália, curiosa. É que a gente consegue sair daqui, de vez em quando, sem ser notado. Você esteve na reunião e escutou a preparação para o ataque tenebroso que vão fazer, mais uma vez, sobre os invigilantes encarnados. Essa é uma das vezes em que saímos daqui. No entanto, depois que você fica um bom tempo por estes ambientes, vai descobrindo algumas coisas interessantes que escapam da vigilância dos fiscais. Lembrando-se da conversação com a outra escrava, Eulália completou. Sim, existe o tráfico de absinto, que é vendido aqui como em um mercado negro. Isso mesmo. Aqui há tráfico de tudo o que se consegue surrupiar da vista dos chamados responsáveis. Também pudera. Você não deve se esquecer qual é o tipo de gente que vem aqui para baixo, não é? No antro dos espertos, dos estelionatários, dos mentirosos, dos astutos, como evitar que a corrupção se instale. Isso é o pão nosso de cada dia por aqui e, de alguma forma, nos ajuda a atingirmos nossos objetivos. Há sempre alguém disposto a trocar informação por algum favor ou alguma coisa. Entendendo como as coisas funcionavam ali, Eulália perguntou, curiosa. Mas que coisa a gente pode ter para dar em troca da ajuda dos outros aqui neste lugar? Nosso conhecimento sobre estes segredinhos e sucos me tem ajudado muito, além de fazer bem aos que o provam. Puxa, tinha me esquecido disso. Sim, Eulália, quando necessário, oferecemos aos nossos irmãos pequenos presentes para que acordem, ainda que com base no interesse imediato, nos ajudando a ajudar os outros e ajudando a si mesmos, porquanto a sensação de prazer que sentirão ao ingerir pequena porção deste líquido marcará profundamente a sua realidade íntima, fazendo-os relembrarem de suas origens divinas. E olhando para os lados, como a ver se não havia escuta indiscreta, Aristeu completou. Não pense você que eu sou o único por aqui. Temos vários que precisam ocultar-se, mas que, pelos comportamentos menos agressivos, podemos nos identificar e ajudar de uma forma ou de outra. Agora que o carnaval se aproxima, estaremos mais à vontade porque a maioria debanda para cima e estas furnas ficam bem mais livres para que os que ficaram possam agir com maior liberdade. Você está melhor? Sentindo que Aristeu não poderia permanecer muito tempo ali, Eulália sorriu e respondeu afirmativamente, desejando saber, entretanto, como é que ele a havia identificado. Bem, Eulália, depois de um tempo por aqui, a gente desenvolve um olho clínico para identificar potenciais emissários do bem disfarçados. Sua falta de agressividade imediata, sua passividade, sua submissão, seus olhares curiosos, corresponderam para nós à senha identificadora, ainda que isso continue a passar desapercebido pelos outros espíritos, pouco atentos ou pouco preparados para entender sutilezas. Esse é outro fator que nos ajuda. No meio dos brutamontes, a sensibilidade não é identificada facilmente e, dessa forma, criamos um processo de triagem que raramente erra em suas conclusões. Além do mais, passamos a observar as atitudes do possível emissário e, no seu caso, pude ver seu interesse pelo recém-chegado, coisa muito pouco comum nestas paragens. Observando-a discretamente, percebi sua entrada na caverna respectiva e, entendendo o que se passava, imaginei que o desgaste energético a faria vulnerável, ocasião em que preparei este copo para o caso de você necessitar.
vi seu corpo arquejar quando da saída da furna e logo concluí que estava aqui em tarefa de auxílio. Segui seus passos e, assim que a ocasião se fez propícia, tratei de vir em seu socorro, sem despertar suspeitas nos outros. Os fiscais e os guardas são muito astutos e estão atentos a qualquer deslize de nossa parte. Às vezes, temos que nos fazer passar por ensandecidos, falando coisas despropositadas, preferindo o caminho da aparente confusão mental ao da agressividade aterrorizadora, por conflitar demais com nossa compreensão espiritual da vida. Posso dizer, figuradamente, que teremos de nos fazer passar por demônios sem usar a sua maldade como marca registrada. Assim, melhor parecermos alucinados vez ou outra do que nos candidatar às maldades tão características dos que aqui estagiam. Por isso, ser melhor chegarmos como escravos dóceis e hipnotizados para o trabalho pesado do que aportarmos por aqui na degradante condição de agentes do mal. Os fiscais e os representantes diretos do maioral possuem recursos de penetração magnética que podem atingir o interior da maioria dos que aqui estão. Quando acontecer de submeterem você ao exame de vibrações, mantenha o pensamento confuso, misture as coisas, pense em assuntos variados, embaralhe as ideias, visualize cenas grotescas como quem se recorda de acidentes, de massacres cruéis. Isso ajudará a despistar o aparelho de ausculta, impedindo que nos descubram com facilidade. Nossa regra é a de que, em caso extremo, cada um deve bastar-se por si mesmo, a fim de não comprometer as diversas missões socorristas aqui mergulhadas. Nenhum de nós denuncia os outros e, da mesma forma, nenhum pode defender seu irmão que tenha sido descoberto, a não ser que aceite revelar-se a si mesmo também e abreviar sua missão neste ambiente. Em situações como essa, uma vez revelada a verdadeira função do trabalhador, cada um deverá defender-se com a oração fervorosa porquanto são o Criador e o Divino Mestre os responsáveis por todas estas medidas de amparo, inclusive por atender aos próprios socorristas nas horas delicadas. Dando a entender que precisavam ir, Aristeu lhe disse, combinando novo encontro. Vamos nos manter discretos e esperar até que o carnaval se aproxime. Quando isso acontecer e as filas dos candidatos aos prazeres se fizerem volumosas, fique mais para o final, oferecendo seu lugar para os outros porque os que administram este lugar sabem que, precisando ficar aqui um grupo mínimo de trabalhadores para manter os serviços de vigilância em andamento, ordenam aos que ficam no fim da fila que aqui permaneçam, como uma punição por não terem demonstrado interesse pela busca dos prazeres. Quando isso acontecer com você, proteste, diga que queria sair, peça para ir, a fim de não levantar suspeitas. Isso produzirá no fiscal a convicção de que você deve ficar mesmo, obedecendo-lhe a ordem, já que todos eles não suportam ser defrontados por rebeldias. Assim, conseguimos manipulá-los usando as mesmas armas que eles usam para atacar os humanos. Nessa ocasião, conseguiremos nos reunir com maior facilidade. Quem sabe, então, não logremos salvar alguns de nossos queridos da sanha persecutória de seus acéclas distraídos. Ah! Já ia me esquecendo de avisá-la, tome cuidado com Drômio. Ele é o mais qualificado ajudante do maioral por estes lados. Sempre astuto e alerta, sabe ler o interior dos servos. Por isso, sempre que estiver na presença dele, olhe para o chão como se estivesse intimidada ou reverente. Se ele exigir seu olhar face a face, esteja certa de que irá penetrar em seu ser para vasculhar as imagens ali armazenadas. Por isso, relembre de coisas ruins, coisas tristes que você passou, traga do fundo de suas lembranças os detalhes de dores profundas, amarguras, lágrimas, a fim de que ele identifique apenas coisas desagradáveis, sem levantar suspeitas. Como se trata de um espírito muito inferiorizado nas sensações, procurará transmitir-lhe também todas as emoções conturbadas que lhe povoam a alma e que ele exercita constantemente com as entidades desprevenidas que aqui estagiam e que lhe aceitam o assédio para poderem ter acesso a algumas regalias. Suas protegidas levam uma vida de rainha, sobretudo no desfrute do absinto.
Acredito que será muito difícil que algum dos nossos consiga levar sua tarefa adiante caso Drômio se coloque em seu caminho, ocasião em que ou nos descobrirá a intenção ou teremos que nos opor aos seus intentos revelando nossa condição de trabalhadores do bem. Cuidado com ele. Apertaram as mãos, felizes por terem se encontrado naquele lugar tão doloroso e solitário para o coração idealista e deixaram acertado o novo plano para ser implantado dentro de alguns dias, quando a volúpia carnavalesca iria facilitar o trabalho do bem nas entranhas da maldade. Jamais renovada, Eulália saiu do local e regressou à rotina de não fazer nada importante, mas fazendo parecer que estava trabalhando muito. As últimas advertências de Aristeu, no entanto, caíram-lhe como presságios perigosos já que sentira a mesma coisa quando estivera nas proximidades do lugar de onde Drômio controlava a remessa dos produtos alucinógenos aos diversos destinos. Tratava-se ele de um espírito em tristes condições de entendimento, viciado nas mais torpes sensações, transformado em vampiro dos prazeres que precisava alimentar constantemente para sentir-se abastecido. Certamente, contudo, em seu íntimo havia a centelha divina pulsando, a marca original do Criador e, pensando dessa maneira, Eulália mantinha o medo afastado de suas cogitações, já que no íntimo do trabalhador do bem que se embrenha num meio como aquele não deve haver espaço para o medo, tanto quanto um enfermeiro não pode temer o contato com o sangue ou com os doentes. Não iria tardar para que as feiticeiras voltassem ao quarto de Oliveira para ministrar-lhe a segunda dosagem das toxinas com as quais terminariam a jornada de domínio de sua vontade. Tão talentoso na arte política Oliveira havia se demonstrado, tão astuto, matreiro e sagaz, que o maioral determinara atendimento especial para que ele se tornasse um dos mais poderosos obsessores dos políticos ainda na carne, trabalhando como poderoso agente influenciador na questão da lei que se planejava editar e que era conhecida por eles como a Lei do Ventre Livre. Ninguém melhor que os irresponsáveis políticos, os homens sem caráter e as inteligências promíscuas para defender uma lei que autorizava a prática indiscriminada do aborto, facilitando também a prática indiscriminada de tudo o que se relacionasse ao sexo irresponsável. Não lhes bastava todos os recursos químicos ou mecânicos e de contenção da gravidez. O prazer deveria ser vivenciado sem as preocupações da consciência lúcida, podendo-se resolver as indesejáveis consequências com os procedimentos ambulatoriais seguros, extirpando a vida indefesa com a justificativa de que se poderia livrar o útero dos indesejáveis intrusos. Oliveira, então, deveria ser hipnotizado com base na satisfação dos prazeres ignóbeis da sexualidade, a fim de que se mantivesse como ardoroso defensor de suas práticas libidinosas, influenciando os demais representantes do povo com as intuições inferiores que se casassem com as inclinações íntimas próprias dos homens públicos levianos, abrindo espaço em suas mentes para que o comércio das emoções fortes fosse protegido pela aprovação de tal recurso legal. O maioral iria usar Oliveira como um torpedo para afundar qualquer nau de decência, qualquer navio de virtudes ou valores, fazendo-o singrar debaixo da superfície do oceano da verdade para, afundando quaisquer esforços de esclarecer as consciências e de garantir o direito à vida aos que dela tanto necessitam, levar o contexto social a julgar natural e plausível recorrer-se às indústrias do homicídio para se garantir a leviandade e o status de normalidade. Ninguém melhor do que a velha raposa, o velho aliado de tantos anos a representar, agora como um lobista do além, os interesses dos espíritos inferiores, interessados na continuação de seu império de devassidão e facilidades junto aos encarnados. E as feiticeiras, as mesmas entidades que compunham o séquito pervertido de Drômio com quem se mantinham em particular e íntimo conúbio, seriam as armas de domesticação do aviltado político, degenerado pelas práticas tão comuns na arena mesquinha dos homens atuais, que, com raras e nobilíssimas exceções, brigam nos parlamentos durante os dias defendendo teses e projetos, mas, durante as noites, se encontram nos bordéis e casas de licenciosidade,
onde decidem as áreas de influência que compartilharão e selam acordos de mútua cooperação para a concretização de seus objetivos pessoais de crescimento no dinheiro ou no poder. Infelizmente, apesar dos exemplos de nobreza herdados de políticos decentes de todos os tempos, a pouca afeição dos homens aos objetivos elevados da nobre atividade política tem transformado pessoas em abutres do povo, que com o discurso de salvá-lo das agruras e dificuldades, se fartam de suas entranhas. Bradam contra a fome de milhões, mas furtam a merenda escolar, desviam recursos para suas contas pessoais usando o sofrimento alheio como palanque ou ribalta oportunista. Como dependem da dor do povo, tudo fazem para tratar dela sem extirpá-la, como um médico astuto que trata do rico enfermo sem nunca curá-lo para que não perca o lucrativo cliente. Tais concepções inferiores, enraizadas em todos os âmbitos do exercício público, encontram apoio nas ações mesquinhas das entidades inferiores que despacham de suas hordas, almas teleguiadas para o exercício de tais funções, colocando nos postos chaves da sociedade humana aqueles que mais se afinem com seus conceitos pervertidos. Nada mais perigoso para um meio político corrupto e indigno do que um homem honesto e íntegro. No ambiente das negociatas, o homem honesto é mais perigoso do que as epidemias, do que os bandidos, do que a escassez de alimentos. O homem que age com base em princípios tem uma espinha reta que não se deixa levar pelas seduções, caras ou baratas, que compram consciências e cumplicidades. Não se vergam ante qualquer vantagem que lhes custe o preço da consciência tranquila. Por este motivo, o político honrado é visto como uma ameaça pelos seus pares, sobretudo por aqueles nos quais foi sufocado, sob o peso do ouro, os ideais que carregavam na alma, nos tempos em que sonhavam melhorar o mundo com o melhor dos seus esforços. Infelizmente, o tempo passa e boa parte dos idealistas começa a empenhar os melhores esforços para melhorar o próprio mundo. Dessa maneira, perigoso para a estrutura corrompida onde se encontre inserido, o homem probo, em quaisquer das atividades públicas coletivas que exerça, fatalmente acaba reduzido a 4 destinos. Ou se corrompe como a maioria acaba se permitindo. Ou é isolado pela maioria corrupta que o considera uma ameaça. Ou poderá, em alguns casos, vir a ocorrer até sério risco de vida por aqueles que não conseguiram corrompê-lo e que têm seus negócios prejudicados por sua postura de seriedade e correção. Ou se afasta daquilo que não conseguiu modificar com seus esforços ou exemplos. Oliveira estava recebendo o pagamento pelos inúmeros anos de sua fidelidade à indignidade pública. Sua trajetória de sofrimento estava longe de terminar, apesar dos esforços do bem e do amor em tentar ajudar os que chafurdaram na lama da inconsequência e das leviandades. 15. A seleção para o Carnaval. À medida que o tempo ia passando e a aproximação das comemorações carnavalescas na superfície da Terra mobilizava as energias primitivas do instinto, a repercussão nos ambientes inferiores era visível. Aumentavam-se as tensões no relacionamento das entidades atrasadas, já que havia muitos querendo embarcar nos comboios do prazer, mas não havia lugares para todos na excursão. Ninguém queria ficar nas zonas inferiores e, entre as inúmeras discussões acaloradas que aconteciam nos diversos ambientes, os que não se sentiam prestigiados com as concessões da liberdade se indignavam. Isso acontecia porque mesmo os níveis vibratórios inferiores devem obedecer aos fatores de contenção impostos pelas inteligências superiores, assim definidos para a proteção dos próprios encarnados, além do fato de uns espíritos astutos que, temporariamente, exercem as funções de liderança trevosa também precisam manter em funcionamento as estruturas de seu ambiente inferior, restringindo a saída de entidades rumo à superfície. Como uma empresa que não se pode dar ao luxo de interromper a produção dando férias a todos os seus funcionários. Assim, a saída dos componentes daquele agrupamento inferior em época carnavalesca estava na dependência das concessões do maioral e de outros espíritos que, seus aliados ou representantes, administravam outros agrupamentos semelhantes em outras regiões. Em linhas gerais,
4 grandes grupos poderiam subir para o desfrute tão esperado: o dos alunos e professores, o dos privilegiados ou favoritos, o dos soldados e agentes solapadores e, por fim, o dos aprovados no teste da maldade. Os alunos dos cursos obsessivos, de influenciação dos encarnados, dos produtores de males generalizados tinham preferência na aproximação dos encarnados nesse período de festas mundanas porque, sobre eles, poderiam experimentar suas táticas, entendendo os mecanismos da sintonia negativa, utilizando-se das fraquezas e da invigilância dos vivos no corpo. A caravana dos espíritos infelizes estava organizada primeiramente segundo este critério. Era como uma escola que garantia aos alunos mais aplicados o direito de excursionar na região a fim de fazerem seus exercícios de campo, um laboratório avançado e muito estimulante, o que redundaria, igualmente, na alimentação de sua inferioridade ao se aproveitarem das forças humanas que se desgastavam nos excessos, abastecendo-se de baixas emoções e estimulados pelas sensações inferiores dos próprios humanos. Aí se consorciavam os líderes dos diversos grupos, como as feiticeiras, os religiosos, os viciados, os sexólatras. Além deles, os zumbis teleguiados pela hipnose eram uma espécie muito útil a todos os outros grupos porquanto poderiam ser usados como implantes fluídicos na atmosfera vibratória dos encarnados invigilantes, produzindo neles a drenagem de energias ou a imantação negativa de longo curso, piorando suas inclinações ou o estado geral de seu organismo dia a dia e, ao longo de meses ou até anos, arrastariam o encarnado para o fundo do poço. Os espíritos agitadores, os planejadores, os delinquentes, todos eram privilegiados pelo maioral nas oportunidades de deixarem os limites do abismo e atirarem-se na superfície. Cursos rápidos de estímulo e condutas básicas eram ministrados pelos espíritos mais hábeis no controle de massas com a finalidade de recordar aos membros da caravana a necessidade da adoção de certos cuidados para que não se vissem enredados nas teias do cordeiro. Isso porque, da mesma maneira, em épocas como essa, se multiplicavam na superfície os esforços de instituições de beneficência, de vigílias, que visavam a elevação do espírito através da oração, de reuniões de trabalho no bem, no intuito de contrabalançar as forças negativas, o que corresponderia a uma séria ameaça aos habitantes das furnas. Assim, os espíritos perversos mais experientes se dirigiam a grupos volumosos de entidades autorizadas a participar da excursão, informando-os de como deveriam evitar as armadilhas que poderiam estar esperando por eles na superfície e que, caso algum fosse fisgado, a ordem era de que os demais deveriam abandoná-lo a fim de não acabarem também presos às forças do cordeiro, impedidos de regressar ao ambiente trevoso. Com o segundo grupo, estava o daqueles que haviam sido agraciados pelo maioral com o prêmio pelos serviços prestados à causa defendida, a causa do desajuste e do desencaminho. Nesta área se encontravam, principalmente, os que atuavam no âmbito da juventude, facilitando-lhes o acesso aos vícios o mais cedo possível, tanto quanto aqueles que amparavam os trabalhos dos produtores, vendedores e entregadores de drogas múltiplas, mensageiros do terror que, manipulando a inexperiência ou a curiosidade, eram responsáveis pelo maior número de novos membros do abismo inferior. O grupo que mais crescia na zona subterrânea eram dos envolvidos com entorpecentes, já previamente preparados para as sessões de manipulação hipnóticas porque eram, dentre os doentes da vontade, os mais vulneráveis. Assim, todos os trabalhadores trevosos que a isso se dedicavam eram tidos como privilegiados, como de primeira linha. Graças a tais serviços de sedução ou persuasão, estes espíritos adquiriam méritos relevantes junto ao maioral e, como uma espécie de exército de elite, gozavam dos privilégios mais desejados pelos membros do clã negativo. Além destes 2 grandes grupos de espíritos que comporiam o cortejo, também tinham autorização para subirem os pertencentes ao terceiro grupo, o dos soldados e solapadores, responsáveis pela vigilância, defesa e fiscalização,
dotados de armas eletromagnéticas que poderiam usar tanto para se defender quanto para atacar os emissários do Cordeiro caso estes se interpusessem no caminho dos súditos do abismo com a finalidade de convertê-los. Esses fiscais e guardas, portanto, não teriam o direito de gozo, mas, ao contrário, deveriam atuar como vigilantes dos membros do cortejo que a eles poderiam recorrer em quaisquer situações mais delicadas ou difíceis. Entre estes, com atividades de vigilância e ataque, estavam aqueles espíritos dedicados ao ataque às instituições religiosas.